Naquela noite lá em Belém, ele veio, houve manifestação da graça, da bondade do Senhor. A luz brilhou entre os homens. E agora nós podemos olhar para a tua palavra e ver que o Senhor não falha em todas as suas promessas. Obrigado por esse maior presente que o Senhor nos deu, Jesus de Nazaré, o teu Filho amado, que veio com um propósito. Nós bendizemos o teu nome, ó Pai, ó Deus Pai, bendizemos ao teu nome, ó Deus Filho, bendizemos ao teu nome, ó Deus Espírito, que nos traz a lembrança e alegra o nosso coração pelo fato de Jesus ter nos adotado como seus irmãos e Pai nos adotado como filhos amados. Bendito seja o teu nome para sempre. Amém, amém. Pode sentar, queridos. Sejam bem-vindos todos, os nossos convidados. Talvez neste mês de dezembro você já tenha ouvido muita coisa sobre Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar muitas, mas muitas coisas sobre quem é Jesus de Nazaré. Para muitos, Jesus de Nazaré é um grande mestre, e apenas isso. Para outros, ele é um grande sábio, ou o mais sábio homem que já existiu. Para outros, ele é o arquiteto do universo. Para outros, é apenas um carpinteiro. Para alguns, ele é um grande ou foi o maior revolucionário que já existiu. Mas a Bíblia fala que tudo isso é pouco, porque Jesus é muito mais, o Rei é muito mais do que isso, porque Jesus é o Filho de Deus. Se você acha que já ouviu tudo sobre Jesus nesses dias de dezembro, eu quero te trazer à memória alguns textos bíblicos. O primeiro texto diz o seguinte: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, porque aprove Deus que nele, em Jesus, o seu Filho, o Rei, residisse toda a plenitude. Um outro texto que nos fala sobre Jesus é o texto que diz assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente ainda não ouviu tudo sobre Jesus, mas eu quero te convidar a você a abrir a Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, e você vai ver que tudo que as pessoas falam de Jesus ainda é pouco, mas a Bíblia nos fala de forma objetiva, clara, espiritual, quem é esse Rei esperado. O Rei que um dia veio e continua sendo Rei, está sentado na glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 1, versos 1 até o verso 4, diz assim o texto bíblico: ora, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. Jesus
é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ou seja, a nossa reconciliação com o Pai, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o Rei, esse é Jesus. Não é apenas um arquiteto, ele fez todas as coisas. Não é apenas um sábio, ele conhece todas as coisas. Jesus é incomparavelmente maior do que isso, do que tudo que a gente possa imaginar. A história é repleta de homens, de nomes, homens e mulheres que marcaram a história humana. Sábios, guerreiros, conquistadores. Mas nenhum deles não chega a 0,1% aos pés de Jesus de Nazaré. Porque nele reside todo o poder, toda a majestade, porque ele é Deus. O nosso Cristo, o Rei que a gente fala, que a gente celebra nessa noite, ele tem algumas coisas que o autor de Hebreus fala para a gente entender melhor, porque a gente vai passando o tempo e a gente vai esquecendo. Hebreus fala aqui, o autor de Hebreus fala que esse Jesus é o poderoso, ou o mais poderoso ser que existe. Ele diz assim: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você imaginou o que é isso? Ele nem precisa às vezes colocar a mão. Ele nem precisa às vezes estar presente. Basta uma palavra. Quarta-feira nós falamos aqui, nós lemos um texto de Isaías que diz que o nosso Senhor, ele está sentado. É uma forma poética da gente entender. Ele está sentado no globo da terra. Ele chama todas as estrelas e ela sai como se fosse um exército. E quando ele chama, nenhuma delas falta. Quando ele chama cada uma pelo seu próprio nome, porque ele é o mais poderoso ser que existe, Jesus de Nazaré. O autor de Hebreus fala, ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Às vezes eu vou à praia e fico observando os limites. Está ali, não passa, não ultrapassa. Tudo obedece à voz, tudo obedece ao comando daquele que é o Rei poderoso. Hebreus fala assim: ele também é o grande Rei, eterno e majestoso. Não pensemos nós que ele veio e nasceu numa mulher, viveu, sofreu e morreu e acabou. Não, ele era antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, ele já existia. Dias atrás eu fui cortar o cabelo e o rapaz parou assim, me olhou no espelho e falou assim: me explica aí, pastor, como é esse negócio de Deus? Como é que Deus existe? Como é que ele nasceu? Quem é o pai de Deus? Atrasou o meu corte de cabelo, mas eu tive que parar para explicar ao rapaz. Falei: Deus é eterno, Jesus é eterno, não se explica porque Deus é Espírito, Deus é inexplicável, a nossa mente humana não consegue entender isso, e o autor de Hebreus ratifica: ele é eterno, o eterno se fez carne, habitou numa mulher, na barriga, no útero de uma mulher, mesmo assim continuou sendo eterno. Nasceu, cresceu, se desenvolveu.
Durante alguns anos, ninguém ouvia falar dele, porque ele era apenas um carpinteiro. Mas aos 30 anos, ele começou a ensinar, começou a pregar, começou a curar, começou a expelir demônio das pessoas, começou a se relacionar com as pessoas e mostrando que ele era o majestoso. Quando o inferno via Jesus, tremia e voltava. Quando a água tumultuada vinha querendo afundar um barco, ele falava assim: porque ele é o majestoso, o poderoso Rei eterno. Pensaram que iam matar o Senhor, pensaram que ele ia deixar de existir, e ele sofreu, morreu, foi crucificado, derramou um sangue precioso naquela cruz, foi crucificado, mas ao terceiro dia houve vitória, porque ele venceu a morte e voltou a estar sentado do lado direito de Deus Pai, e houve festa nesse dia, porque o autor diz assim: ele é eterno. Quem é esse Jesus que a gente celebra? É o glorioso, o mais belo. Diz o autor, ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus. Você consegue entender isso? Às vezes, o Tomé, o nosso irmão Tomé, disse: Jesus, nos mostra Deus, nos mostra o Pai. Ele falou: Tomé, fique tranquilo, porque você está me vendo. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o resplendor, a imagem certa, exata de Deus. O glorioso, diz o texto, que a glória do Deus Pai estava nele. Deus se ausentou e projetou em Jesus toda a glória, todo o poder. E quando nós folheamos a palavra, nós vamos ver o quanto Jesus era precioso para Deus e o quanto Deus o exaltou. Nós vimos o texto aqui. Deus o exaltou Jesus de tal maneira que deu a ele o mais lindo, o mais poderoso, o mais precioso de todos os nomes. E esse nome é Yeshua, Jesus. Esse nome não é terreno, esse nome é eterno. Quem é esse Jesus? É aquele que é pleno em autoridade. O autor de Hebreus fala assim: ele tornou-se, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome entre eles. Sabe, queridos, a palavra diz que que Jesus está assentado acima dos querubins. Porque ninguém é superior a ele, nem os anjos, nem os querubins, nem os serafins. A Bíblia diz que Deus, quando ele ressuscitou, Deus o levou de volta ao seu trono e colocou ao lado direito. Sabe o que é isso? Lugar de honra. Jesus está, o rei, o profeta Isaías, quando o rei Uzias morreu, parecia um tempo perdido, parecia que ia entrar num caos. Isaías fala assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e cercado por serafins, e todos olhavam para ele e diziam o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é pleno em autoridade. Ele é o grande Deus e dono de todas as coisas. Diz o autor de Hebreus, Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. E foi ele também que fez o universo. Às vezes a gente causa uma confusão na cabeça. Às vezes a gente acha que o diabo, os anjos, tem mais poder do que Jesus. Sabia disso? Às vezes a gente fala e pensa assim. Às vezes a gente tem medo mais do diabo do que teme ao Senhor. Tem crente que às vezes está com medo do que vai acontecer, irmãos. A terra é do Senhor. O texto diz que Deus deu a ele todas as coisas. Os salmistas falam assim: toda a terra, Isaías fala, toda a terra está cheia da glória do Senhor. O salmista diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nele há. De Jesus é a terra.
Não é do diabo, gente. Não é do inferno, de ninguém. É só do Senhor Jesus. Ele é o grande, poderoso Deus e dono de todas as coisas. Mas sabe o que é que me deixa mais feliz? Quando eu olho para essa descrição do autor de Hebreus sobre Jesus, o que me deixa mais feliz que apesar, como nós cantamos, de toda a glória que Ele tem, Ele é um Deus relacional. É um Deus que se relaciona conosco. E o autor fala assim: antes, lá no passado, Deus falou de muitas maneiras. Mas agora, Deus fala através do seu Filho. Relacionamentos. Jesus é um rei relacional. Os reis deste mundo, a gente precisa, se tiver alguma causa para que eles possam, os reis somos as autoridades máximas, os presidentes, sabe? Se a gente quiser alguma coisa com eles, você precisa marcar uma agenda aí, precisa marcar para ver quando é que ele tem espaço para atender, e pode esperar aí uns 2, 3 anos, às vezes até vence o mandato e você não consegue falar. Mas com esse rei aqui, qualquer hora você pode falar com ele e ele fala com você. É um rei relacional. Você pode estar andando pelo caminho e conversando com o rei e ele conversando com você. Você não precisa marcar hora. Você não precisa saber se ele tem vaga na agenda de forma alguma, porque ele se relaciona com você. O profeta, o autor de Hebreus fala assim: ele agora conversa conosco. Ô irmão, se a gente não tivesse outra coisa boa, só isso aqui já teria valido a pena. Saber que o Rei do Universo conversa conosco. Se a gente não tivesse mais nenhuma outra bênção, só o fato da gente saber que a gente pode se aproximar do Rei do Universo a qualquer momento, para conversar, para chorar, para ouvi-lo, já teria valido a pena. Mas Ele é muito mais que isso. Ele é um amigo daqueles que o aceitam como um amigo de jornada. Sabe, amigo, aquele que conversa, que vai caminhando com você, que te vê caindo, ele vai e estende a mão, que te vê chorando, te dá um abraço, que te vê triste, levanta a sua vida. Jesus é amigo, e ele diz assim, olha, diz para os seus discípulos: vocês estão ainda me tratando como se eu fosse o mestre e os discípulos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu sou muito mais do que isso. Eu não quero chamar vocês apenas de servos, eu quero chamar e me relacionar com vocês como amigo de vocês. A pessoa que benção, o Rei dos céus, de todas as coisas, é seu amigo. Talvez você não queira ser amigo do prefeito, do governador, do presidente, seja lá de qual for a autoridade. Talvez você nem queira. Mas será uma grande alegria você ser amigo de Jesus de Nazaré, o Rei. Mas outra coisa que esse texto nos fala é que o melhor de tudo, irmãos, é que além dele se relacionar conosco, além de ser o nosso amigo, é também o nosso advogado fiel. Diz o nosso irmão João, e fala assim: filhinhos, eu quero escrever uma coisa para vocês, para que vocês não vivam pecando, mas se vocês pecarem, fiquem em paz, porque todos nós temos um advogado para com o Pai. O nome dele é Jesus Cristo, o justo. Você também não precisa pagar nada, nem 10, nem 20, nem 30% por nenhuma causa que você tem,
Porque Jesus, Ele intercede por você. E o melhor de tudo, irmãos, é saber que o Rei pagou um preço pela nossa salvação. O Lucas fala assim, Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome que os homens tenham. Você pode ter o nome mais bonito, Adriel, nome bonito, mas não salva. Você pode ter o nome mais bonito, Natalie, com TH, ainda Y, internacional, hein? Mas não salva. Você pode ter um nome feio como Davi, mas não salva. Mas o nome de Jesus é tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Se você pedir ajuda a Gabriel, o anjo, ele não vai fazer nada por você. Se você levar uma causa para outro anjo qualquer, ele não vai fazer nada por você. E é um ser celestial. Mas se você clamar pelo nome de Jesus, as coisas vão acontecer. A sua vida vai mudar. Porque Ele é o poder de Deus. Ele é Deus. Ele é a expressão máxima de Deus. E Deus projetou nele poder, força, honra, glória, majestade. É por isso que Ele é o Rei do universo. É por isso que Ele está sentado no alto e sublime trono. E todos os reis da terra vão ter que se ajoelhar diante dEle e prestar honras. Porque Ele é o maior de todos. Jesus, Jesus, Jesus. É por isso que nós celebramos a Jesus. Por isso que no Natal a pessoa mais importante é Jesus. É bom ganhar presentes. É bom comer uma farofinha com passas. É bom um arrozinho tal, com passas também. Mas o melhor de tudo é Jesus estar presente conosco. Por isso nós celebramos a Jesus. E você que está aqui nessa noite, já é de Jesus? É amigo de Jesus? É discípulo de Jesus? Como é que é seu relacionamento com Jesus? Você apenas vem à igreja ou vai em alguma igreja, gosta de Jesus de longe? Ou você se relaciona com Ele? Jesus é o Rei da sua vida? É aquele que dirige os seus passos? É aquele que você vai pedir ajuda quando você está precisando de direção? E para encerrar, eu quero dizer que esse Jesus que foi, esse Jesus que nasceu da Virgem Maria, que foi crucificado lá no Gólgota, que foi enterrado naquele sepulcro, mas que ressurgiu dos mortos no terceiro dia, ressuscitou vencedor. E esse mesmo Jesus vai voltar, porque é isso que esse livro diz. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não mais para ser humilhado, não vai nascer mais no ventre de uma mulher, não vai mais pisar nessa terra. Ele vai vir com os seus anjos, sentado num cavalo e governando e expondo diante de todos os seres, toda a terra, sua majestade. E nesse dia Ele vai dizer assim: oh benditos, oh abençoados do meu Pai, venham
Entrem, porque eu tenho um lugar preparado para vocês antes da fundação do mundo. Agora tem que estar pronto, hein? Tem que preparar, não pode brincar com a salvação, que é coisa séria. Porque o preço da salvação foi um preço de sangue, de dor, porque foi isso que aconteceu naquela cruz. Mas agora Jesus vai vir vitorioso, e diz a Bíblia: todo olho vai ver Ele voltar em majestade e glória, e todas as nações da terra terão que enfrentá-lo. Então eu quero dizer para você, não passe esse Natal sem entregar a sua vida para Jesus. Não passe, não viva mais um Natal na sua história sem refletir, sem tomar uma decisão. Ele veio por mim, Ele nasceu por mim, Ele morreu por mim e vai voltar por mim. Não passe mais o Natal sem uma relação abençoadora para você com Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Esperava-se um rei que novamente libertasse Israel, que com espada, lança e um exército subjugasse os inimigos. Um rei nobre que em majestade, poder e influência se levantasse para que as histórias vividas por aquele povo se repetissem. Mas, ao contrário do que se esperava, a espada desse rei era a sua palavra, a sua lança, a restauração e a libertação de seus pecados e do jugo do reino das trevas. A coroa desse rei não foi de ouro nem de pedras preciosas. Deram-lhe uma coroa de espinho. E seu ato mais nobre aconteceu numa cruz, quando ele, inocente, filho de Deus, no Gólgota, pede para que Pai perdoasse aqueles que o levaram àquela cruz, ou seja, eu e você. Ele veio para estabelecer o seu reino. Reinos vêm e vão, e grandes homens se levantaram ao longo do tempo, mas só um dividiu a história em antes e depois dele: Jesus Cristo, o Verbo vivo, Deus encarnado, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, quem um dia retornará para aqueles a quem ele separou, vivam a plenitude do seu reino.
quebrou o cristal do nosso muro. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Vamos ofertar a Jesus. Os magos trouxeram presentes para Jesus e nós trazemos também ofertas voluntárias para Ele nesta noite. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer, olhar pra dentro, ver esperança naquele que
Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal. Um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer. Olhar pra dentro, ver esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. Deus conosco está. É Natal. Não saia dessa noite desse lugar sem dar alguns abraços e celebrar Jesus Cristo. E que bom que a gente está aqui. Aproveitem hoje para estar com sua família, amanhã para estar com a sua família. E deixa eu te falar uma coisa, aproveita esse ano, porque o ano que vem não tem feriado assim, final de semana não, viu? Então aproveitem agora. Tá certo? Deus abençoe, obrigado pela presença de todos os nossos convidados, amigos, familiares que os irmãos trouxeram. Dona Cristina, Deus te abençoe. E todos os amigos, irmãos, vocês que estão também conosco assistindo este culto, prestando esse culto, que a graça do Senhor seja derramada sobre vocês. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos encerrar nesse nosso momento de celebração a Deus. Sorrindo, feliz, porque Jesus, a nossa esperança, nasceu e nos trouxe a salvação. Você já pensou se Jesus não tivesse vindo? A gente continuaria nas trevas. É o que diz o profeta. Mas louvado seja Deus, porque Jesus nasceu. E nasceu no nosso coração. Nosso coração foi a manjedoura que Ele escolheu para nascer. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja do Senhor nos 4 cantos dessa terra. E que nessa noite em especial, todos sejam alcançados, todos os seus filhos, ó Deus, sejam alcançados com a bênção do Senhor na alma, nos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós seu rosto. Amém. Deus